Ei, flores! Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês os pincéis que não podem faltar na hora de fazer a maquiagem e também explicar a função de cada um deles para vocês, porque eu sei que isso gera muita dúvida. Como eu disse lá no blog, na postagem que eu fiz, né, da resenha dos pincéis da Belize, eu guardo todos os meus pincéis nesse estojinho aqui, que eu ganhei da minha sogra, que vieram com alguns pincéis e depois eu fui ganhando outros, tá? Então, todos os pincéis que eu vou usar hoje, que eu vou falar hoje pra vocês, são da Belize. Então, a gente vai começar com os pincéis de preparação de rosto, tá? Preparação de pele. Vamos iniciar pela base. Esse é o pincel de base da Belize. Ele também é chamado de pincel kabuki, né, pelo formato dele. Eu gosto muito dele, gente, porque eu acho que ele dá um acabamento bem leve na base, porque eu não gosto de base muito pesada, eu acho que fica muito artificial. Então, o acabamento, né, fica muito leve. Então, eu gosto muito desse pincel. Depois, vamos para o corretivo. Esse pincel aqui, gente, ele é uma delícia, esse pincel. Ele também é usado para base, mas eu prefiro ele como corretivo, tá bom? Porque para base eu acho que ele dificulta muito na hora de passar a base, né? Pelo formato dele. Então ele se aplica melhor à aplicação de corretivo, tá bom? Eu não uso muito esse pincel porque o meu corretivo não é líquido. Então eu não tenho a necessidade de usá-lo, tá? Agora vamos para o pincel de pó compacto. Esse é o pincel de pó. Eu gosto muito dele, gente. Quanto mais, né, aí vai uma diquinha para vocês. Quanto mais o pincel, né, for gordinho, né? Esse aqui não é tanto, esse aqui ele é magro, né? Quanto mais ele for gordinho, mais leve fica o acabamento, tá bom? Mas, por ele ser magrinho, né, como eu falei, eu não acho que ele dá um acabamento pesado não, tá? Não acho que fica aquela coisa pesadona. Agora o de blush. Ele é mais fininho, né? E eu gosto muito desse pincel, né? Tanto esse quanto o de pó, eles são pontudinhos, tá vendo? E exatamente por isso eles desenham no seu rosto. Então eu acho isso o máximo, eu acho incrível. Esse aqui de blush, você passa ele, né? Eu gosto de passar. E ele desenha, tá vendo? Ele fica nesse formato, o que facilita pra passar na hora da aplicação, né? A aplicação fica mais precisa. E ele também é muito bom pra fazer contorno, tá? E agora, gente, nós vamos para os pincéis de olho, para fazer um olho bem bonito, os pincéis que não podem faltar, gente. Primeiro é o de aplicar sombra, que eu uso esse aqui de esponjinha, que eu já falei com vocês que eu adoro esse pincel para aplicar sombra. Eu acho que ele pigmenta mais, sabe? Ele consegue pegar mais a sombra e na hora de passar ele, né, ele mantém a pigmentação da sombra, tá? O de esfumar, que é essencial, gente, é essencial vocês terem um pincel para aplicar e um pincel para esfumar. Esse aqui, ele também serve para aplicar a sombra, mas ele aplica e ao mesmo tempo ele esfuma, tá? O de delinear, esse aqui é o pincel de delinear da Belize. Gente, eu adoro esse pincel. Amo esse pincel. Amo. Sabe o que é amar? Eu amo esse pincel. Porque ele me ajuda muito. Pelo formato dele, ele me ajuda muito na hora de delinear, né? Porque muita gente, na hora de delinear, se trupica, erra tudo, borra tudo, faz tudo errado, faz um negócio grosso aqui assim, fica uma coisa horrorosa e tem que tirar tudo depois. E ele me ajuda muito nisso,
né? Eu usava muito chanfrado e sempre dava errado, gente. Sempre dava errado, sempre ficava errado. Eu tinha que desmanchar e fazer de novo. E com esse pincel eu já não tenho mais isso. Ele me ajuda muito. O chanfrado, né? Como eu tava falando, esse aqui é o pincel chanfrado. Eu gosto muito dele para delinear aqui rente aos cílios inferiores, gente. Eu adoro, é o que eu uso ele para isso. Tá? Esse aqui é um pincel lápis, que também serve para aplicar a sombra. Eu gosto de aplicar a sombra nesse cantinho aqui externo com ele. E também para poder fazer uma marcação do côncavo mais precisa, né? Pega aqui assim, ele é muito bom, por ele ser fininho. Então ele é muito bom. E por último, o pincel também de sombra, mas eu uso ele para iluminar abaixo da sobrancelha, tá? Pincel de pálpebra. Então é isso, gente. Não tem mistério. Os pincéis de preparação de pele que vocês necessitam, de base, pó, blush, tá bom? Se você usa corretivo líquido, então tem que ter um para corretivo. Tá? Eu como não uso, então eu também não preciso desse pincel de corretivo. E de olho, você precisa de um pincel para aplicar, um pincel para esfumar, tá? Para delinear os olhos, né? Para iluminar abaixo da sobrancelha, para fazer uma marcaçãozinha aqui embaixo, tá bom? E é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês, tá? Se você gostou, quem gostei, compartilhe, favorite o vídeo. O link do blog com a postagem completa sobre a resenha dos pincéis da Belize vão estar na descrição do vídeo. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo.